Olá pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Vamos falar um pouco sobre Sociedade Anônima de Capital Aberto, regida pela Lei nº 6.404, onde ela é caracterizada pelo seu capital sendo dividido em ações negociadas livremente. É de extrema importância você ter um capital em sua empresa, pois ela define o seu controle interno. Vamos falar também um pouco sobre as características da Sociedade Anônima de Capital Aberto, como personalidade jurídica, a responsabilidade dos sócios, a proibição de exercer na sociedade, capital social, razão social e sobre jurisprudência. Vamos começar então pela personalidade jurídica. A personalidade jurídica ela foi criada com uma grande importância para o desenvolvimento da atividade empresarial, mas como ela foi usada de forma abusiva, ela foi desconsiderada da personalidade jurídica, pois os acionistas foram os mais afetados com isso, seja o acionista de pessoa física ou pessoa jurídica. Por isso, é vedado as negociações das ações nessas sociedades, tanto no capital aberto como no capital fechado. Pode sim existir a forma da personalidade jurídica ser desconsiderada. Vamos falar um pouco sobre a responsabilidade dos sócios, também muito chamada de responsabilidade dos acionistas. A responsabilidade do sócio é uma responsabilidade limitada, tem por ação ela ser adquirida ou subscrita. Se uma ação for integrada, o sócio não tem responsabilidade suplementar sobre ela. Podemos falar também sobre a proibição de exercer na sociedade. Uma de suas principais características é o do falido não reabilitado. Se ele decretar judicialmente que ele está falido, ele só consegue voltar à sua atividade normal se o juiz fazer a sua reabilitação. Temos também o conflito de interesse dos administradores, existindo dois tipos de conflitos, o formal e o denominado substancial. O conflito de interesse substancial é um dos maiores riscos dos administradores, onde ele é responsabilizado por participar de dificuldades ou por alguma prova excluída eventualmente de alguma culpa ou deliberação. E se não for de má fé, ele deverá ter sua declaração de reabilitação das obrigações e também sua reabilitação penal. O conflito de interesse formal pode ser impedido pelo administrador, tendo como deliberação a possibilidade de conflito. Trata-se de um risco de não se identificar uma contratação equitativa. De acordo com as normas de regência supletiva das sociedades anônimas de capital aberto, fica regido na Lei nº 6.404, de que elas servem para munir as omissões presentes no contrato social. E a sua aplicação ocorrerá sob os objetos quais os sócios têm direito e se esses também forem clausulados perante o contrato. Ainda de acordo com o artigo 110 da mesma lei, fica salvo o direito dos sócios, tanto com cotas subscritas como também integralizadas, o direito a voto na Assembleia Geral. Ainda acompanha o inciso 1 de que esses sócios eles têm uma quantia limitada ao voto. Quanto ao nome empresarial, nós podemos dizer que este corresponde à identificação apropriada, tanto pessoa física como de caráter jurídico, podendo ser firma ou razão social ou então denominação. Quando nós afirmamos que é por firma ou razão social, significa um ou mais sócios conjuntando o nome da empresa e esses correspondem ilimitadamente pela tal, sendo no nome a utilização da expressão completa ou então abreviada. Já a denominação, esta compromete-se em objeto da sociedade, que esse é a atividade que a empresa se compromete a exercer, mais o tipo societário, podendo também em nome ser completo ou abreviado. Nas sociedades do tipo anônima de capital aberto, ela utiliza-se da expressão fantasia e também siglas. Nas sociedades anônimas de capital aberto, o seu nome é conjunturado com a utilização da expressão fantasia e a sigla, mais somado ao objeto social e o termo sociedade anônima, este podendo ser completo ou então abreviado. Também, um adendo, pode-se utilizar companhia ou então CIA.
O capital social, ele é o valor montante de todas as contribuições dos sócios presentes no contrato. Ele também é a parte imprescindível de toda a empresa, pois é através dele que ocorre o giro das atividades empresariais. Nas sociedades anônimas, ele é dividido em pequenas frações, ou seja, as ações. Ele pode ser expresso em moeda nacional e, para sua integralização, nós afirmamos que podem ocorrer de 3 formas, sendo em dinheiro, bens, qualquer espécie de bens, ou então por cessão de créditos. Se for a escolha de dinheiro, que é a mais viável, pois é um valor que será recorrente ali no momento, ou então, se recorrer pela entrada através dos bens, imóveis sejam incorpóreos ou corpóreos, esse será recorrido a uma avaliação que será organizada pela Assembleia Geral da mesma. Se a entrada ocorrer pela cessão de créditos, terá por lei que ser aguardado o cumprimento até o titular cumprir com todas as obrigações presentes no contrato. Ele pode ocorrer quando as ações se valorizam ou então com a entrada de novos acionistas, e na redução ocorre quando há a desvalorização desse mercado de ações ou então quando há a falta dos acionistas ou subscritores. Referente à distribuição dos dividendos e também sobre a administração da sociedade. A distribuição dos dividendos, ela se resume em que uma parcela da lucratividade ela se destina ao investidor como uma forma de remuneração pelo capital investido. E esse pagamento ele pode ser feito através de dinheiro, de ações ou de propriedades. Tem uma lei das SAs, que é a número 6.474, de 1976, que tem por obrigatoriedade destinar 25% dos resultados para os investidores. Ela deve ser feita na data da confecção do balanço patrimonial, junto com a DRE, e também deve ter a aprovação dos membros do conselho. A distribuição ela é livre, porém ela tem que seguir ali a determinação do que está no estatuto, né? Mas ela pode ser mensal, trimestral, semestral ou até mesmo anual. A porcentagem de cada sócio ela prevalece o que está descrito no contrato social. Porém, se recomenda que seja proporcional à participação de cada um deles, uma vez que a divisão organizada ela não provoca a falta de capital de giro. A administração da sociedade ela competirá conforme estiver no estatuto, tanto do conselho de administração e a diretoria, ou somente a diretoria. Referente à composição, o conselho da administração ele terá 3 membros eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis, desde que esteja no estatuto. Outros assuntos referentes à composição são o número de conselheiros e o processo de escolha dos mesmos e do presidente do conselho, o modo de substituição, o prazo de gestão, que não pode ser superior a 3 anos, permitindo a reeleição, as normas sobre convocação, instalação e funcionamento do conselho. A competência do conselho administrativo são vários, né? Entre eles, fixar a orientação geral dos negócios da empresa, deliberar quando o estatuto autorizar, escolher ou destituir os auditores independentes, isso se houver, fiscalizar também a gestão dos diretores. Referente à diretoria, a composição da diretoria ela será composta por 2 membros ou mais. A composição da diretoria ela será por 2 ou mais diretores eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração ou se existente pela Assembleia Geral, devendo o Estatuto estabelecer. Também referente à diretoria, também deverá ter o modo de substituição, prazo de gestão que também não poderá ser superior a 3 anos, permitida a reeleição,
e as atribuições e poderes dedicados a cada diretor. Os membros do Conselho de Administração, até no máximo 1/3, poderão ser eleitos para cargos de diretores. E os administradores têm suas tarefas, assim como as normas comuns, as vedações, o dever de sigilo, a responsabilidade fiscal, a responsabilidade social, a garantia de gestão, a substituição no término da gestão, a remuneração, as responsabilidades até a sua renúncia. Uma Assembleia Geral Ordinária é feita para ser discutido alguns pontos específicos da companhia. Entre elas, a tomada de contas dos administradores, onde vai ser investido os lucros líquidos dessa empresa, entre outros. Aí você também vai ter as assembleias. Essa Assembleia Ordinária, ela sempre é feita até 4 meses após o término do exercício social. Depois dessas deliberações todas feitas, há a possibilidade de existir as assembleias extraordinárias, que podem discutir assuntos que não estejam relacionados, conforme os artigos 131 e 132, eles não estão relacionados com a Assembleia Ordinária. A extraordinária vai mais para deliberações de valores ou emendas da ata. A Assembleia Geral Extraordinária vai deliberar sobre outros assuntos, como o estatuto e emissões de valores imobiliários. O direito a voto. Tem 3 situações bem claras, né? Os detentores de ações ordinárias têm direito a voto, os detentores de ações preferenciais têm direito a voto restrito, e o poder de decisão efetivamente vai depender da estrutura da companhia. Ou seja, tem acionistas controladores, que têm a maior decisão, né? Detém da maior decisão, e é muito difícil um acionista minoritário decidir alguma matéria, a não ser que essa matéria já tenha sido aquela dos direitos que a lei determinou. Então, um acionista que tem direito a voto preferencial ganha voz em assembleia. Ele pode não ter direito a voto, mas tem direito à voz, aonde ele pode decidir a eleição sobre o sócio administrador, o conselho de administração, a eleição de membros do conselho fiscal. Outro caso onde ele tem direito à voz seria na fiscalização. Ele pode fiscalizar a companhia, fiscalizar a administração, e não é limitado nem restrito, de ser sempre exercido nos limites da lei, né, de acordo com os sócios da companhia. Na convocação da Assembleia, os acionistas administradores propõem uma ordem do dia, que é um documento chamado Proposta da Administração. Os acionistas informam e eventualmente se articulam para exercer seus direitos. 2 deles são o adiamento ou a prorrogação dessa Assembleia. Para analisar, né, mais profundamente se estão bem claras as regras e o que vai ser discutido. A interrupção é algo mais delicado e é cabível quando se nota alguma ilegalidade ou irregularidade na ordem do dia. Vislumbrando essa irregularidade, os acionistas pedem à CVM interromper os prazos da Assembleia. É um pouco mais complexo porque o acionista ele pede, a companhia precisa se manifestar e o colegiado vai acatar ou não essa manifestação sobre uma legalidade, que deve ser muito bem elaborada, muito concisa, porque não se existe até ali, então, um processo administrativo aberto para a CVM dizer se é legal ou ilegal. O resultado de toda essa reunião e deliberação das assembleias é constado em ata. Essas atas, elas têm um prazo de até 7 dias para que sejam assinadas e postas em evidência no mercado financeiro. Mas antes disso tem o sumário de decisões, que ele tem informações mais concisas e esse deve ser disposto à CVM no próprio dia da Assembleia, mais tardar no dia seguinte. E essas decisões são as decisões claras, mas resumidas, que a ata vai estar muito mais ampla.
Então, o sumário de decisões é ainda mais conciso e mais importante já no primeiro dia, para que toda decisão que foi tomada lá nessa assembleia esteja contida ali e vá ao mercado financeiro. O conteúdo da ata deve estar extremamente claro, contendo toda a documentação que façam referência, às deliberações, os contratos, as listas, relatórios internos, pareceres jurídicos de auditores, inclusive contrapontos que tiveram durante essa reunião da Assembleia. Inclusive os contrapontos que tiveram durante a Assembleia devem estar na ata, pois é na ata que vai gerar o efeito depois do registro contra terceiros. A Assembleia Geral Ordinária deve conter lista de presença e quórum exato da instalação e aprovação da matéria. A indicação dos acionistas que os elegeram, que elegeram os membros administrativos do Conselho Fiscal, é muito importante também a transparência da ata para verificação e atuação, pós-reunião, se os controladores estão fazendo exatamente aquilo que está em ata. Por isso, a importância dos acionistas fiscalizarem. Para sociedade simples, com menos de 10 acionistas, até 10 acionistas é considerado reunião. A mais do que isso, aí já fica uma sociedade mais complexa e vai para a Assembleia. Vou falar sobre dissolução e jurisprudência. A dissolução é a expressão, ela admite a opinião de extinção e ruptura, mas não é só este o único sentido desse termo. Ela demonstra também o procedimento e a forma apropriada para se chegar ao efeito principal da dissolução, onde se há o término do vínculo jurídico. Essa dissolução ela é dissolvida no artigo 206 da Lei 6.404/76. Ela se realiza por um ato de acionistas ou fatos, ingressando na fase de pagamento, se sujeitando à partilha e conclui-se que é o fim da pessoa jurídica. Agora vamos falar sobre a jurisprudência. Pegamos 2 tipos de jurisprudência. Vamos falar a primeira. Jurisprudência 1. Direito processual civil, direito civil, apelação, sociedade anônima, Assembleia Geral Extraordinária, irregularidade na convocação, ofensas à lei das sociedades anônimas, anulação dos atos decorrentes e a não observância da lei. Os atos das sociedades anônimas, eles devem ser publicados em órgão de imprensa oficial e em jornal de grande circulação. Neste processo, vou dar um exemplo, temos a Mais Everest Empreendimentos e a Incorporações S.A., que é a apelante, solicita a anulação da Assembleia Geral, que desistiu a diretoria da empresa Rodway Centro Comercial, que é o apelado, bem como reduziu a participação dos requerentes nessa sociedade. Para tal decisão, o tribunal se baseou no artigo 121 e no artigo 189 da Lei 6404/76. O conflito formal. O capital. Não, que vai ficar. O capital social, esse Pausa. De acordo com as normas de regência supletiva das sociedades a atividade qual a empresa se exerce em comprometer-se que... Vai. Opa. 404/76. Já errei, não posso falar número. A expressão de solução... Porra, vou ficar com vergonha. O término do